Boa tarde. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Tarcísio. Ele é de Afogados Gazeira, do Centro Espírita Fonte de Luz. Fonte de Luz. E ele vai dar a palestra de hoje com um tema que eu já me esqueci muito. A paz do Cristo. A paz do Cristo E a paz do mundo. e a paz do mundo. Agora vamos fazer a prece inicial para começar. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, amado Mestre Jesus, bons espíritos, trabalhadores da casa, agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, de estarmos aqui. Pedimos luz, muita luz, para iluminar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para podermos absorver todos os ensinamentos que serão dados hoje. Assim seja. Palestra. Boa tarde a todos, a todas, que Jesus, nosso Mestre Maior, nos abençoe, nos ilumine e faça com que possamos abrir os nossos corações para a sua mensagem consoladora, a fim de que estejamos prontos para receber a sua mensagem de maneira serena, de maneira calma, sendo tolerante, pacífico, fraterno, pois todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos neste mundo temporário, transitório, de provas e expiações, que é a Terra, necessitamos ter um rumo, um caminho, um norte para seguirmos as nossas trajetórias. Porque somos espíritos eternos, estamos tendo na atual encarnação um dos momentos mais preciosos da nossa existência, porque nós já fomos colocados no universo por Deus, nosso Pai, há muito e muito tempo. E nós só sabemos da questão do tempo quando estamos encarnados, porque existe uma delimitação entre a chegada ao mundo dos encarnados e a partida deste mundo. E nesse inteirinho entre a chegada e a partida é que nós medimos de acordo com o que o Criador nos deixou, né? Hoje nós estamos na Terra, a Terra gira em torno de um Sol, né? Uma lua gira em torno da Terra e esse sistema solar gira já dentro de outro sistema e consequentemente esse outro sistema já em outro sistema e faz o universo e tudo isso olhando na dinâmica macro. Quando nós formos para a dinâmica micro, nós vamos também fazer a mesma trajetória, sair do macro para o micro e chegamos ao átomo, e hoje já se descobrem outras centelhas menores do que o átomo para mostrar toda a grandeza que nós vivemos, né? nesse mundo de Deus. E Ele vai nos dando essa energia e vai renovando essa forma de enxergarmos melhor as coisas para que a gente possa ter certeza daquilo que vamos enfrentando diariamente. Porque até certo tempo atrás nós éramos espíritos tão ignorantes que estávamos na esfera só do instinto. Hoje nós já temos outros sentimentos mais nobres, que vão fazendo com que a gente
já seja menos agressivo, menos belicoso, né? no termo da guerra. Porque quando a gente fala em paz, e é o que eu vou conversar com vocês, o oposto da paz é a guerra, é o conflito, é o desentendimento. E nós estamos nesse mundo hoje, né? Quando a gente olha assim, diz, minha nossa, por que o mundo está dessa forma? Né? É porque existe uma paz que a gente encontra no mundo e existe outro tipo de paz que vem do Mestre Jesus, que veio nos dar um norte mais seguro, mais firme. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, eu trago a verdade e eu sou a vida. E através de mim é que chegareis ao Pai. Então ele deu todo um roteiro e aí a gente tem que compreender esse roteiro para que a gente possa seguir as nossas vidas a passos firmes, apesar dos problemas, dos transtornos, dos obstáculos, nós vamos conseguir vencer todos eles, né? Não tem outra forma. Nós não podemos sair da vida, fugir da vida, porque nós somos criaturas indestrutíveis e temos que viver da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível de viver é se apegar aos conceitos trazidos pelo Cristo, porque ele disse que o fardo que nós carregamos, se for associado a ele, o fardo é leve, já não é tão pesado. Porque a questão do fardo pesado e leve é só a questão do desconhecimento, da ignorância nossa, em não querer aceitar determinadas orientações, porque as orientações do Cristo, elas são preciosas, elas são finas, elas são suaves, né? Mas nós não compreendemos. Então a gente fala de paz aqui na terra, mas a paz ela tem sua origem aonde? A paz, né? A paz ela tem que ter origem dentro da gente, né? Porque de certa maneira nós estamos em guerra constante, não só com o mundo, mas conosco mesmo. Por isso que ele disse, olha, se conheça melhor, né? Ele diz, olha, você tem que fazer uma reforma íntima, você tem que se conhecer melhor. Então a gente tem que fazer um mergulho dentro de si mesmo para nos descobrirmos, sabermos aonde estão falhando as nossas ações, para a gente acabar com a guerra interior, a gente ter aquela paz interior, aquela felicidade que a gente almeja. Porque se tiver alguém que não almeja ter paz, essa pessoa está com um problema sério e vai ter que trabalhar bastante para sair dessa guerra interior que ela cultiva. Então, a paz interior, Jesus nos diz, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Isso está em João. João, né? Ele pegou essa orientação do Cristo para que a gente analise a questão da paz. Quando ele diz que a paz vos deixo, ele está dizendo para a gente que ele já tem a paz dentro dele. Por que o Cristo tem a paz? Porque ele já construiu durante toda a sua trajetória até chegar aonde ele se encontra hoje em termos de
de ser puro que é, então isso já é natural dele. Mas a gente não pode se preocupar só conosco. A gente tem que se preocupar com os outros. Além de nós, a gente ainda tem que se preocupar com os outros. E essa preocupação é uma preocupação constante. Porque quando fomos criados espíritos simples e ignorantes, a gente foi jogado no universo, mas nós temos um Pai que está a todo instante nos orientando e nos dando condições para que a gente possa buscar a felicidade tão almejada por todos, porque é natural a gente buscar a felicidade. A felicidade é algo que o ser humano vislumbra no seu horizonte. Ele almeja, ele tem todo o desejo de alcançar essa felicidade. Mas muitas das vezes nós queremos encontrar a felicidade nas coisas da matéria. E aí, como eu falei no início, a gente tem um início e um fim aqui por conta do tempo. Quando a gente está na matéria, a gente tem um tempo. Nós, quando chegamos aqui na Terra, é como se fosse um automóvel. Nós paramos no posto, enchemos o tanque e vamos fazer a nossa trajetória. Nessa trajetória, nós muitas das vezes, por falta de conhecimento, por ignorância, a gente acelera muito o acelerador do carro. E quanto mais a gente acelera o acelerador do carro, a gente automaticamente gasta mais combustível. E nesse gastar de combustível, a gente vai abreviando o nosso tempo, que é delimitado. Todos nós temos um tempo certo para quando chegarmos aqui na Terra e chegarmos ao momento de retornar para a nossa vida, a vida natural, a vida verdadeira, porque no momento que nós estamos vindo no processo reencarnatório, é para fazermos recebemos aquele choque, o choque para que a gente possa despertar, para a gente não ficar estacionário durante a criação. Então, nós precisamos do tempo aqui e temos que saber usar bem esse tempo. Mas quando nós perdemos o corpo físico e voltamos para o plano espiritual, automaticamente lá não tem tempo, porque como nós somos eternos, o tempo lá não tem barreiras. Nós não precisamos correr tanto como fazemos aqui, muitas das vezes, né? Nós queremos chegar mais rápido a um determinado lugar. Nós traçamos nossas diretrizes, nossos planos. Nós chegamos, crianças, os nossos pais muitas das vezes nos colocam para estudar, né? Que é o mais tradicional agora. Os pais estão preocupados com essa questão da ignorância, para que a gente não fique ignorante, a gente se educa, e na educação a gente vai aliviando certas barreiras que a gente ainda tem interiormente, né? Então, quando nós fazemos esse processo entre o mundo material e o mundo espiritual, automaticamente nós vamos nos encontrando. E aí, quando Jesus nos fala da paz que Ele nos dá, e Ele diz que essa paz não é a paz do mundo, porque a paz do mundo, a gente muitas das vezes quer encontrar a paz nas coisas da matéria, e nas coisas da matéria nós não vamos encontrar a paz. Porque as coisas da matéria, elas são transitórias.
elas não nos pertencem. Elas estão ali em forma de empréstimo. A gente recebe, usa durante um certo tempo, mas depois tem que devolver. Porque o que é da matéria, é da matéria. E as coisas daqui é como Jesus diz, que a gente fica preocupado com os ladrões, a gente fica preocupado com desgaste, a gente fica preocupado com tudo aqui. Se tiver o dinheiro, a gente fica o tempo todo querendo proteger aquele recurso. Se a gente tem uma casa, a gente fica... Então, tudo que a gente tem aqui foi só emprestado por Deus. Na realidade, a gente está sendo usufrutuário das coisas da matéria, temporariamente. E aí nós colocamos todas as nossas energias nessas coisas. E aí queremos ter paz. Mas a paz não vai ser nas coisas, porque a paz duradoura é uma paz que vem de outro lado, do lado espiritual, daquele lado que Jesus disse: ó, o meu mundo não é este, o meu mundo é um mundo, eu estou tentando colocar da forma que, não da maneira que escreveram, que Jesus disse, mas da forma que ele quer nos dizer, da forma mais simples. O mundo de Jesus não é esse mundo. Ele está aqui tentando nos dar força, mas na realidade o reino de Deus não é esse daqui. Ele faz parte da trajetória, mas o nosso reino é um reino espiritual. É lá que a gente vai encontrar todos os elementos que vão fazer com que a gente tenha tudo de forma duradoura, tudo de forma com equilíbrio. E para ter esse equilíbrio, aí nós temos que buscar em Jesus a nossa âncora, que vai nos dar todos os elementos que a gente possa caminhar com firmeza. Puta, na dúvida da tecnologia é que ele vai apagando, sabe? E eu não sei como deixar ligar direto. Ele diz: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Mas a gente confunde, né? Esse ano nós iniciamos o ano de que maneira? Com uma certa histeria, né? Porque o país mais poderoso da Terra, que é os Estados Unidos, mudou de presidente. E o presidente dos Estados Unidos, que está agora, ele é totalmente, não julgando o ser, porque todos nós vamos responder pelo que a gente plantar. A questão da plantação é uma. Tudo que plantarmos vamos colher. Então ele está fazendo a plantação dele. Mas nós enxergamos como ele está fazendo a plantação dele, e a plantação dele vai trazer muitos dissabores, muitos conflitos para a terra. Mas é um problema dele e do povo que ele escolheu, ele para ser presidente. Ele agora quer colocar todas as pessoas. Vejam, existem os países. Cada país muitas vezes tem sua língua, tem seus costumes, suas tradições. E aí, você está ruim aqui, está morando mal no Brasil, aí diz: eu quero ir para os Estados Unidos. Aí vai para os Estados Unidos. Mas para entrar lá no país, um país do primeiro mundo, é difícil, não é fácil não. É difícil ir para lá.
Primeiro eles querem saber se você tem muito dinheiro para ir. Se tiver dinheiro, eles permitem que você vá. Se não tiver, eles não vão deixar você entrar. Mas você quer entrar na marra. Aí você vai, pega todo um pouquinho que tem, que você tem um sonho na sua cabeça, e você quer ser feliz. E você acha que vai ser feliz lá, porque lá você vai ganhar dinheiro. Porque todo mundo diz que quem mora nos Estados Unidos vai ganhar dinheiro muito. Então você diz, poxa, lá tem trabalho, lá tem tudo, e eu vou trabalhar e vou ganhar muito. Nem que eu seja faxineiro, eu vou ganhar dinheiro lá. E aí eu corro para lá, eu quero de todo jeito ir para lá. Por quê? Porque lá eu tenho aquilo que vai me fazer feliz. Nem que eu perca a minha paz. Porque, veja, se você está aqui no Brasil e você adoece, aí você vai para o hospital, né? Aqui você vai para o hospital, chega no hospital, alguém lhe atende, tem um médico, mas a saúde do Brasil é uma coisa errada, toda, né? Que as pessoas ainda botam muito defeito nas coisas. Só que nos Estados Unidos não tem esse negócio não. Se for para o hospital tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, você vai morrer. Porque lá não tem SUS. E aí a gente sai do nosso país, aonde a gente conhece, vai para um país estranho que fala uma outra língua e lá fica escondido, feito um rato, tentando sair só, bota a cabeça fora e sai. E aí de repente aí você consegue o trabalho, mas você está ilegal lá, você não tem direito a nada. E de repente, se você adoecer, como é que vai ser? Aí aquele sonho que você tinha, aquela paz que você desejava, que você está achando que vai ganhar por conta do dinheiro, aí você diz, poxa, aí tudo, né, vai por água abaixo, quando você descobre lá, ou quando eles descobrem você. E aí de repente chega um presidente desse que diz, eu não quero mais essas pessoas ilegais aqui no país. Então ele agora está pegando as pessoas e está botando num avião e devolvendo para os países de origem. Então isso é uma das coisas que ele está fazendo. Outra coisa é brigar com o mundo inteiro, porque ele acha que ele tem que fazer com que o país dele seja mais próximo do que os outros. E aí Jesus diz o contrário. Jesus diz, eu queria que vocês se entendessem, todos vocês são iguais, todos vocês estão juntos, estão no mesmo barco, navegando nas mesmas ondas, e vocês têm que se entender uns com os outros. Vamos quebrar essas barreiras, porque tem as nações, mas as nações elas proíbem um de entrar no outro, né? E tem aquelas nações que, de acordo com a forma que é administrada, as pessoas estão muito insatisfeitas com aquele país. Por quê? Porque aí tem as guerras internas, aí tem as guerras com outros países, e essa coisa, vocês vejam como é que a terra está. E a gente fica olhando, e nessa guerra toda, nessa balbúrdia toda que a gente mesmo causa, porque tudo que está acontecendo foram espíritos que causaram. São os espíritos que estão aqui, né? Que pensam, que agem e que vão tomando suas atitudes, e essas coisas, vocês vejam que tudo tem é como se fosse um grande quebra-cabeça, em que fica o tempo todo, né? A gente fica tentando fazer com que as coisas funcionem. Então, e aí Jesus vai, um pouquinho do que ele vai nos dando, a gente vai criando consciência e a gente vai fazendo cada um a sua parte, né? E tem que ser a sua parte, essa parte tem que ser uma parte efetiva, né? Por isso que tem uma casa espírita aqui em Triunfo, tem outra em Afogados da Engazeira, entendeu? São poucos ainda esses centros que falam desses dois lados, do lado material e do lado espiritual, porque na realidade as religiões que nós temos hoje, que elas são necessárias também, mas não nos prepara para as pessoas saberem
que existe um mundo material e um mundo espiritual, que existe uma correlação densa entre esses dois mundos e que tudo que nós fazemos, toda atitude que nós tomamos afeta em algum lugar alguma coisa. Uma simples pedra que está no meio da rua, ela afeta a vida do outro. Porque pode passar o carro e jogar a pedra e atingir alguém, e esse alguém vai sofrer por conta da dor, que vai receber o impacto da pedra, e aí tem que ver aonde a pedra vai bater, e aí vai para o hospital, muitas vezes até vai voltar para o plano espiritual por conta daquela pedra. E que ela está ali jogada no meio da rua, e a gente não sabe quem foi que jogou, e nem pode culpar aquele, porque é questão de ignorância, né? A gente hoje tem só uma casa para morar aqui na Terra, né? E aí a gente sabe que a natureza ela dá, mas ela quer receber também. E aí pronto, o presidente dos Estados Unidos, ele não quer se preocupar com essa questão da natureza, que ele diz que isso é conversa, não afeta em nada não. E a gente está vendo aí as catástrofes, tudo, né? A Terra fazendo o seu processo natural, que a gente vive em cima dessa bola, né? E ela é bem estável, ela de vez em quando, né? Um terremotozinho aqui, um tsunami ali, uma tempestade ali, e vai fazendo tudo isso, e aí a gente, além de todos os nossos problemas que nós temos naturalmente por estarmos encarnados, ainda vem os problemas da natureza que é como se fosse uma agressão, mas não é uma agressão não, e nem é Deus querendo nos punir, é simplesmente Ele nos dando condição para que através da dor a gente consiga atingir aquele objetivo que Ele traçou para nós, que é o objetivo de sermos felizes, né? Então tudo começa dentro da gente, e tudo começa com a paz que a gente vai construindo interiormente, porque a paz ela está na nossa consciência, né? E quando nós temos consciência das coisas, nós agimos de uma maneira diferente daquele que não tem consciência. E aí a pessoa pode ser muito rica ou muito pobre para ter consciência? Não, ela simplesmente tem que ter humildade. E aí já vem os ensinamentos do Cristo. Ele diz, se você for mais humilde, mais solidário, mais fraterno, é melhor para você. Porque aquilo que você vai conquistando mais tranquilidade, mais consciência, você vai sendo mais útil para você mesmo e para os outros, porque você não vai criando um obstáculo para os outros, né? E aí, o que é que ocorre nesse processo? A gente precisa se orientar por aquilo que nos traz o que nós queremos. E o que nós queremos é paz. A paz é tudo. Tem coisa melhor do que você chegar à noite cansado em casa, deitar e botar a cabeça no travesseiro e saber que está tudo bem com você. Porque muitas das vezes as pessoas passam o dia todo fazendo algo que não está de acordo com as regras criadas por Deus, pelas leis de Deus. E o que é que ocorre? Quando vai dormir, não tem paz. Fica acordando de madrugada, sonhando com coisas que não consegue, que não gosta, e aí aquela vida é uma vida sem sentido, e a gente tem que dar sentido às nossas vidas.
E a vida só tem sentido quando a gente está do lado certo. E o lado certo é o lado do Cristo. Por isso que ele diz: eu dou a paz que eu tenho para vocês. Porque ele já tem a paz nele, ele já construiu. E depois que a gente constrói a paz em nós, nunca mais a gente perde. É uma conquista indeterminada, né? Deixa eu acender de novo aqui a luzinha do meu celular. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Aí, veja, a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. Porque aí é aquela coisa que eu falei agora, de você estar fazendo as coisas erradas. Você, para conquistar os bens da terra, tem pessoas que fazem de tudo, vai de encontro a tudo, pisa em muitos, machuca demais os outros, e aí, consequentemente, não tem paz. Por quê? Porque quando nós vamos construindo inimigos, a gente pode dormir sossegado? Não pode. A gente só dorme sossegado quando a gente não tem inimigos. E o inimigo pode ser nós mesmos. O Trump, ele é inimigo dele mesmo. Mas é um problema dele, como eu falei. Ele vai responder pelos erros que ele cometeu. E são erros graves. Porque a simples presença dele agora como presidente da República de um país que é a polícia do mundo, um país de primeiro nível, que as pessoas, lá eles souberam fazer com que os bens materiais se multiplicassem de uma forma acelerada. E as pessoas muitas vezes adoram isso aí. Aí tem gente que diz: eu estou em paz porque eu tenho muito dinheiro, né? E aí tem uma passagem no Evangelho que diz que você diz: eu tenho tudo, meus celeiros estão cheios. E aí quando foi a noite, aí, desencarnou. Então tudo que achou que tinha guardado e que trazia paz, vai perder, porque você não vai usufruir quando você sair do mundo material. Eu nunca vi dizer que desencarnado usufrui dos bens materiais. Não tem condição, né? Porque você já está em outra dimensão. Lá são outros valores. Os valores de lá são intangíveis, enquanto os valores daqui da terra são tangíveis. Nós pegamos e nós achamos: isso aqui é meu. Esse celular é meu. Esse relógio é meu. E tem uns que dizem: essa mulher é minha também. Os filhos, meus também. O carro, né? Então, e quando você fica o tempo todo só correndo atrás dessas coisas, porque você quer ter mais e mais e mais e mais, e daqui a pouco você se vê, do outro lado, sem informação nenhuma, porque muitas das vezes você está com os bens materiais aqui tudo, e você esqueceu do essencial. O que é o essencial na vida de qualquer um de nós? É a gente se aproximar do Pai, de quem nos criou, e não achar que é maior ou melhor do que Ele, porque nós somos filhos, nós não somos Deus. Nós podemos até ser deuses, no sentido que Jesus nos diz, que a gente pode fazer muito mais do que Ele fez, quando Ele está dizendo para a gente: vocês conseguem, vocês vão sair da ignorância que vocês estão vivendo. E Ele dá isso com toda, Ele deu essa orientação de todas as maneiras, de todas as formas, com todos os exemplos. Porque Jesus, em tudo que Jesus fez,
ele conseguiu nos mostrar um caminho diferente. Ele não deu só um caminho, ele deu diversos caminhos, ele deu milhares de oportunidades para que a gente pudesse, caminhar de forma segura, com passos firmes. Ele diz: olha, se você tiver uma doença, a doença é só um problema temporário. Ela vai passar, a doença. Porque muitas vezes a doença é necessária, Ela precisa. Eu acho que eu já falei aqui, mas pode ser que alguém que não me viu aqui ainda. Minha mãe faz 3 anos que está em cima de uma cama. Ela dizia para mim: meu filho, eu quero desencarnar não, ela não falava assim não, sabe? Eu quero morrer assim, ó, peidufo. Ela dizia desse jeito, e ficava rindo, porque eu não quero sofrer, eu não quero dar trabalho para ninguém. E aí, até os 86 anos, estava tudo tranquilo. Aí de repente, ela tem um infarto, vai para uma UTI, 15 dias na UTI, sai da UTI e aí a vida mudou. Descobre que tinha Alzheimer, Parkinson, e já estava num grau bem avançado e de repente começou a máquina foi definhando e ela foi ficando em cima de uma cama. Daqui a pouco ela parou de comer, não bebia mais, não comia. E faz 3 anos, no dia 21 de março agora, ela está lá, em cima de uma cama, fralda descartável, uma sonda pelo nariz para poder alimentá-la, senão ela morre de fome. E eu olho para minha mãe, e aí, tudo que eu posso fazer por ela, eu faço. Eu não queria que ela sentisse nenhuma dorzinha, então eu faço tudo para ela não ter uma escara na pele, para ela não ter, travesseirinho aqui, banho, perfume, tudo, cheiro. Quando eu chego lá agora, todos os cheiros que eu não dei nela durante a vida, eu dou hoje. Eu cheiro ela da cabeça aos pés, todo dia quando eu chego lá. Eu fico brincando com ela, eu mordo a orelha dela, tudo. Ela não me conhece mais, mas eu faço isso, porque o espírito está ali, prisioneiro daquele corpo, mas ele só se liberta daquele corpo quando Deus permitir. E esse processo que ela está passando, eu sei que no dia que ela desencarnar, ela vai fazer igual às borboletas, que a gente vê ela no casulozinho, presa, que antes é uma lagarta, e ela fica, com aquela dificuldade todinha, fazendo aquela coisinha assim, andando, e vai subindo na paredezinha, e daqui a pouco ela para ali, aí faz aquele casulo, e de repente ela vai saindo daquele casulo e ela começa a bater as asas, e somos nós somos as borboletas de Deus, que vamos fazer esse processo, e quanto mais a gente se aproximar daquilo que Jesus nos mostra, melhor para nós, porque a gente vai ter paz. Não vai ser a paz do mundo, como diz o evangelista João, aquela paz do mundo, e a gente fica o tempo todo só se preocupando com a paz do mundo. A gente se esquece totalmente da paz do Cristo. A paz do Cristo é aquela coisa segura, mas a gente não acredita.
A gente até esquece de, no momento de dificuldade, de sofrimento, de dor, o que é que a gente faz? A gente tem o elemento nas nossas mãos, mas não faz, que é uma prece. A gente esquece até da prece. A gente não tem tempo para orar. A gente tem tempo para tudo, menos para orar. A gente não tem tempo. E eu digo isso, não é só os espíritas não, viu? É os católicos, os protestantes, qualquer um. E a mim tem um grande número de pessoas que estão rotuladas como seres que estão na Terra e que são ateus. Não acreditam em nada, só naquilo que está em sua volta. Só acredita na paz da terra, na paz que não nos traz nada que nos impulsione para a nossa evolução. É como se estivéssemos estacionados, paralisados, feito a tartaruga, né? A tartaruga, ela não anda bem devagarinho. Somos nós muitas das vezes, porque nós nos entranhamos em muitas coisas, porque para aquele que tem fome, a paz dele é matar a fome, é matar a fome. E quando ele não consegue matar a fome dele, então ele vai atrás para fazer com que o seu corpo seja saciado, porque não tem coisa pior para o ser humano do que passar fome, né? E eu digo com certeza daquilo que eu estou falando, porque já passei fome. Em determinados momentos da minha vida eu passei fome. Quando eu não estava próximo de casa, não estava com meus pais, quando eu saí de casa, né? Tem aquela músicazinha que fala, quando eu saí de casa, quando eu tinha 18 anos eu saí de casa, mas eu não fugi de casa, eu fui estudar. Meu pai disse, você quer estudar? Eu disse, eu quero, pai, eu adoro estudar. Ele disse, então eu vou lhe dar um pouquinho do que eu tenho aqui para você e você vai. Tente arrumar um trabalho, porque aí você vai trabalhar e estudar com o que você ganhar. E se não, eu estou aqui, eu vou lhe dar minha forcinha daqui. Mas o que ele me mandava era pouquinho, não dava para eu me manter. Porque você numa capital, e principalmente isso em 1980, era difícil, é difícil. Eu tinha que pagar o lugar para morar, a comida, o transporte, ficava rezando para não adoecer. E aí, para fazer mágica com um pouquinho que ele mandava, aí tinha que ser muita mágica. Muita mágica. E aí, você busca opções. Onde é que eu ia buscar as opções? Eu digo, eu vou procurar um lugar que eu possa comer de graça. Comer pagando bem pouquinho. Então, aí disseram, tem comida na casa do estudante. Eu digo, opa, corri para a casa do estudante. Eu digo, tem um lugarzinho para morar aqui? Tem não. Mas pode, você recebe um carnezinho e todo dia você tem café, almoço e janta. No domingo não tem janta não, viu? Então você vai ter que se virar. Então era nesses domingos que eu passava a fome. Olha, não tem coisa pior do que alguém com 18 anos, com toda a energia. Se botar uma pedra na frente, ele come a pedra. Porque a fome é demais. E você não engorda. Né? Aí agora quando eu pego uma graminha a mais, não perco. E naquele tempo, tudo que eu comesse, não dava. Aí quando chegava no domingo, eita, que era terrível aquilo ali. Porque eu ia para o almoço, mas eu sabia que não tinha janta, e não tinha como comprar, não tinha dinheiro. Então, eu sei o que é a fome. Então, quando a gente vê hoje milhões, bilhões de seres aqui na Terra passando fome, eu sinto o mesmo que eles estão sentindo. E é uma fome que isso é falando de coisas materiais. Coisas materiais são fáceis de serem conquistadas e divididas. Mas a gente consegue as coisas, mas não quer dividir com ninguém. Né?
Tem um senhor agora que é dono lá da X, o Elon Musk, que agora é assessor do presidente Trump. O patrimônio desse cidadão é $1 trilhão. $1 trilhão. E aí a gente olhando, $1 trilhão. E se tivessem 50 bilhões de dólares hoje, a fome do mundo estava acabada. 50. Aí ele tem $1 trilhão. E ele ganha por dia 120 milhões de dólares. Essa fortuna dele vai se multiplicando assim, ó, de uma forma que é igual àqueles fogos de artifício. Mas ele não quer dividir. E aí as pessoas vão passar fome. E aí tem a fome da matéria e a fome do espírito, que é algo mais forte ainda. E onde você vai buscar alimento para os seus espíritos? Se as casas espíritas são escassas e as pessoas ainda não acreditam que existe um mundo espiritual, e aí não vem para a casa espírita. Essas casas espíritas não era para estar cheia de encarnados? Era para estar cheia de encarnados. De desencarnados eu sei que aqui está lotado de desencarnados. Que esses desencarnados que aqui estão, eles reencarnem e já venham com o germe da plantação feita por Jesus nos corações, né? Que nós vamos semeando aos pouquinhos as sementes do Cristo, porque nós somos simplesmente semeadores do Cristo. Nós somos semeadores do Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é trabalhar. E não só é aquela questão de trabalho remunerado, não. Nós temos que fazer o trabalho por nós mesmos. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que acabar com as guerras interiores que a gente carrega, com a nossa ignorância. Nós temos que deixar de sermos hipócritas e participarmos mais da vida cotidiana, para levarmos a mensagem do Cristo para muitos corações. Vamos semear, fazer a nossa semeadura. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu vim semear, mas eu não sou um semeador bom. Eu sou um semeador porqueira, um semeador fraco, um semeador que ainda não sabe semear direito. Mas eu estou tentando fazer a minha semeadura da minha maneira, da minha forma, do jeito que eu posso fazer. É essa semeadura que eu posso fazer. Se todos nós pudéssemos fazer a semeadura que o Cristo nos pede, por pouco que fosse, o mundo que estamos habitando hoje seria outro mundo. Seria um mundo diferente, seria um mundo de paz, porque a paz estaria dentro da gente e nós estaríamos espalhando essa paz através de luz, porque nós somos luzes, e nós precisamos espalhar essa luz que emana do Cristo e que ela está se refletindo em nós. Não tornemos os nossos corpos opacos, sejamos espelhos para que a luz do Cristo reflita em nós e se espalhe e possa atingir os outros, porque o mundo está precisando de paz, não a paz que a gente busca nas coisas materiais daqui, mas a paz que Jesus nos prometeu, a paz do Espírito, a paz duradoura, a paz que aplacenta
as dores e as confusões que nós, como seres que somos, vamos, muitas das vezes, por conta da nossa ignorância e da nossa flagelação, em termos de cultivar dentro da gente aquilo que não nos faz bem. Eu já falei 1000 vezes essa questão daquilo que não nos faz bem. O que é que não nos faz bem? Ser egoísta não nos faz bem. Ser orgulhoso, vaidoso, invejoso, raivoso. Nada disso só nos traz dissabores e obstáculos. São os obstáculos que nós mesmos colocamos em nossos caminhos e vamos tropeçando e vamos capengando pela vida e não fluímos, não evoluímos, porque nós fazemos as nossas próprias barreiras em nossas frentes e ficamos batendo de frente com as barreiras que nós próprios criamos. Aí Jesus diz: perdoe. Nós não queremos perdoar, nem a nós mesmos, que muitas das vezes nós erramos. E aí quando chegamos na casa espírita, tem uma coisa boa na casa espírita: parece que na casa espírita todos os nossos podres são falados. E as pessoas não gostam que falem daquilo que a gente tem em excesso, que é o que não presta. Nós temos em excesso esses elementos que eu falei antes. Nós somos escassos em virtudes. As virtudes nossas ainda são pequeninas. E quando nós fazemos um pouquinho, esse pouquinho que nós fazemos faz um efeito imenso na vida dos outros. Porque os outros estão sedentos para receberem aquilo que nós estamos recebendo a mãos cheias. Porque a casa espírita é o local aonde nós alimentamos constantemente os nossos espíritos. Mas que a gente não fique obeso de tanto receber essas informações espirituais. Que a gente possa, né, ter um corpo fitness com o alimento espiritual que nós recebemos na casa espírita, para que a gente possa transmitir para os outros aquilo que está nos fazendo bem e que vai fazer uma diferença imensa na vida do outro, porque o outro vai compreender melhor o sofrimento, a dor, aquilo que atinge a todos nós. Como eu falei, minha mãe, 86 anos, ela passou, né? Católica fervorosa. Eu levava ela para a casa espírita, ela ia porque ela ia comigo e ela gosta de mim, aí ela dizia: eu vou. Aí eu dizia, eu passava lá na casa dela e o idoso é aquela coisa assim, né? Os filhos, os netos vão deixando de lado, né? Daqui a pouco acha que está descartável e quer até jogar no lixo, né? Aí eu chegava lá e dizia: mãe, vamos para o centro espírita. Aí ela, vou. Aí eu dizia: ó, eu vou passar aí tal hora. Ela já estava prontinha lá, numa perna e noutra. Eu passava, pegava ela, levava para o centro espírita. Aí ela assistia a palestra todinha, muitas vezes eu falando tudo. Aí quando terminava tudo, aí ela voltava comigo no carro. Aí eu dizia: e aí, gostou? Ele disse: eu gostei, mas o futuro é a morte. E isso que você está falando não tem fundo de verdade, não. Não existe esse negócio de depois, não. De vida, a vida não continua, não. A vida é isso aqui. E aí, né? Ela vai compreender daqui a pouco, quando retornar para o plano espiritual. Mas as informações que ela recebeu desde criança foi essa informação capenga, que não fez ela acreditar na vida após a morte.
Ela tem uma vaga lembrança assim de uma coisa que disseram para ela, que era o céu, que era o inferno, que era isso, que era aquilo. E aí você fica assim meio, né? Você quer pegar nas coisas. Você só acredita se fizer feito Tomé. Quando Jesus chegou para ele e mostrou aqui, ó Tomé, ó a chaga aqui do prego, quando eu fui pregado na cruz. Aí ele disse, Senhor. Mas ele não acreditou antes. E nós fazemos o mesmo aqui. E nós somos orientados por essas religiões. E elas são boas também. Elas não estão erradas não. Porque cada um de nós está naquele lugar que a gente precisa estar. É isso aí. E aí, para concluir, eu não sei se eu me fiz entender. O que eu falei deu para vocês entenderem o que é a paz do Cristo e o que é a paz do mundo. Eu acho que dá para a gente compreender bem, né? A paz daquilo que a gente busca na matéria não nos traz felicidade, porque é uma felicidade passageira. A felicidade que nós teremos é a felicidade duradoura daquilo que o Cristo nos traz. E aí a gente tem que mergulhar nos conceitos do Cristo, para que a gente possa ter aquela certeza, apesar das coisas estar tudo dando errado para a gente, como a gente muitas vezes fala, né? Diz, poxa, minha vida está uma porcaria, tudo está dando errado, mas não está dando errado não, está tudo certo, até quando vem as dores, a coisa está certa. Essa semana, aí eu saí do sítio e fui fazer as feiras, que a gente doa umas feiras lá no Centro Espírita, né? Todo mês, já faz 38 anos, completamos agora, 38 anos de Casa Espírita lá em Afogados. E aí, eu sou tesoureiro. E aí sou quem faço as compras daquilo que falta, né? Porque a gente vai pedindo ajuda de um, de outro, tal, faz campanha do quilo, tal, junta tudo, aí vê quantas famílias nós temos para dar as feirinhas, aí bota aquelas feirinhas tudo igualzinha, né? Tantos quilos de arroz, de feijão, isso, aquilo, tal. Aí muitas vezes a gente tem que fazer e ver quanto é que a gente tem, porque muitas das vezes não recebe a doação que é necessária para completar as feirinhas. Então a gente vai e pega o dinheiro, um pouquinho do dinheiro da conta, que a gente tem uma reservazinha para poder fazer as coisas funcionar, né? Tem luz, tem energia, tem isso, tem aquilo, tá? E aí eu fui fazer a compra lá, e Fátima mandou a lista. Tá assim, compre isso, isso e isso. Aí eu fui lá, comprei. E na mesma hora, como eu estou responsável por minha mãe, aí a menina, a cuidadora que cuida de mãe, uma das cuidadoras mandou uma mensagem, disse, seu Narciso, olha, está saindo sangue aqui, quando eu tirei a fralda de sua mãe, está saindo sangue, e aí ela está com infecção. E aí quando eu vou chegando no caixa, quem está lá? A doutora que cuida de mãe. Diz, mas não é possível. Diz, doutora, foi Deus que me colocou no meu caminho agora. E aí, né, veja, as coisas funcionam dessa forma. Eu não saí para fazer aquela compra de noite e ir lá encontrar uma médica que é difícil essa médica, ela não é fácil, é difícil, porque é todo dia, muita gente lá, é 60, 70 consultas por dia que ela faz, e ela está de férias, e como é que eu encontro ela no caixa, na hora certa ali, na hora que eu recebi a mensagem, aí eu vejo, por isso que eu digo, está tudo certinho, porque ele vai botando a gente, colocando a gente no lugar certo, no momento certo, apesar da gente não enxergar as coisas. Mas quando a gente começa a enxergar, aí a gente, na hora que a coisa aperta, aí a gente faz uma precezinha ali, de leve, e aí pede ajuda, e aí eles mandam ajuda. Muitas vezes não vem do tamanho da ajuda que a gente quer, porque a gente muitas vezes quer coisas materiais, e não são as coisas materiais que a gente vai resolver o nosso problema muitas das vezes. As coisas materiais talvez vão atrapalhar o nosso, né? Que a gente pede o que não deve, porque a gente não sabe. A gente vê os outros lá e acha que os outros estão melhor do que a gente e a gente quer ficar igual ao outro. E aí a gente fica correndo atrás. Não tem um cachorro que fica correndo atrás do rabo?
Ele fica assim correndo assim, mas aí não chega, não consegue pegar o rabo dele mesmo, né? Então somos nós, a gente fica desse jeito o tempo todinho, querendo só as coisas materiais para ter paz. Mas essa paz é a paz do mundo, e a paz do mundo não é a paz do Cristo. A paz do Cristo é essa outra paz que nos deixa leves como as borboletas, né? E aí, meu tempo acabou, não precisou nem... Me desculpem se eu fui muito prolixo, falei demais. Eu espero ter atingido aquilo que eu me propus a atingir. Muito obrigado. Estarei sempre aqui quando me chamarem. Tá certo? Não sei falar direito, mas... Muito obrigado, Cid, pela palestra. Como ele falou sobre a paz do Cristo, né? Que a paz do Cristo não é a mesma paz da material. Mas Jesus ele resumiu os mandamentos em dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a partir das nossas escolhas é que a gente vai obter a nossa paz e, consequentemente, ajudar também na paz do próximo. É isso. Muito obrigada. E para esse final. Tá bom. Quer que eu faça? Vamos fazer a nossa prece, né? Para que a gente possa sair daqui fortalecido, para enfrentarmos o mundo. Que o mundo está aí, não temos como fugir dele. Só na hora certa, quando Deus nos chamar de volta, de retorno ao plano maior, aquele plano que Ele deixou para nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e dizer para Ele que nós estamos muito agradecidos. Agradecidos em demasia, pois podemos nos encontrar nesta casa de oração e trabalho, que é fruto da construção de muitos. É um ponto de luz, é um lugar aonde nós encontramos conosco, pois encontrar o Cristo é encontrar a nós mesmos. Senhor Jesus, abençoe a todos os irmãos que aqui estão, encarnados, desencarnados, trabalhadores desta casa, sejam no plano material, espiritual. Abençoe a todos nós, que possamos construir mais interiormente, e nessa construção interior atingimos a todos os outros, porque através do nosso exemplo podemos chegar a diversos corações, e que a tua mensagem possa se fixar em todos esses irmãos que estão abrindo os seus corações para receber a tua mensagem, e que essa mensagem possa fazer eco e reverberar e atingir outros locais onde o sofrimento e a dor estejam presentes, pois assim estaremos levando o consolo necessário aos corações sedentos por conta dos sofrimentos constantes em que passamos neste plano em que estamos a habitar. São muitos os obstáculos que iremos transpor, e só tendo a certeza de uma fé consciente é que iremos vencer esses obstáculos, pois eles nos darão
todos os elementos necessários à nossa mudança. Porque é através das mudanças que fazemos em nós que compreendemos melhor a Ti, Senhor. Então, com essa certeza de que estás ao nosso lado e que o caminho para chegarmos a Ti é através da prece. Que esta prece possa ser aquela referência que nos destes quando aqui tivesses, do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixais cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Obrigado. Assim seja. Assim seja. Obrigado também. E amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vai ter um estudo do Livro dos Espíritos, que vai até 8h45. E a partir de 8h45, que vai até 9h30 da manhã, tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí no outro domingo, tem os tratamentos espirituais. Tem o tratamento espiritual e a cirurgia espiritual. E também os estudos. Obrigada.